Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre séries. Eu não sou uma pessoa muito de assistir televisão, não assisto programas, novelas e etc. Mas eu gosto bastante de assistir série e às vezes quando eu não tô lendo no meu tempo livre eu tô assistindo série ou alguma coisa assim. Então eu resolvi vir falar pra vocês quais são as minhas 3 séries favoritas do momento. Ultimamente eu sempre tô procurando séries pra assistir, então pra não ficar uma coisa assim muito louca na minha vida, eu tento diminuir um pouco a quantidade de séries. Por exemplo, no momento eu tô vendo 3, que é essas 3 que eu vim falar pra vocês, que são as minhas 3 favoritas do momento, mas já tô com outras que eu quero assistir na minha listinha. Então se vocês tiverem sugestões de séries que eu não vou falar aqui agora, vocês podem comentar aqui embaixo que eu vou botar também na minha lista e em breve eu posso começar a assistir. Só pra deixar claro, essas não são as minhas 3 séries favoritas da vida, embora sejam muito favoritas, mas são as minhas favoritas desse momento. São as séries que eu tô assistindo agora e eu vim falar um pouquinho sobre elas pra vocês. A primeira série que eu vou falar pra vocês é a primeira que eu comecei a assistir dentre essas 3 que eu trouxe hoje aqui. Vocês já devem ter ouvido falar ou já devem conhecer, ela se chama The Vampire Diaries. Aqui no Brasil ela veio com o nome de Os Diários do Vampiro e é uma série de drama, de suspense, baseada numa série de livros com o mesmo nome. Essa série ela foi lançada em 2009 na televisão americana e depois ela começou a ser traduzida para outros lugares e tudo mais. E hoje aqui no Brasil, acho que muita gente já conhece. A série se passa numa cidadezinha pequena chamada Mystic Falls e a cidade é uma cidade bem tradicional, que tem seus fundadores, tem aquele pessoal, aquelas famílias que carregam o nome até os dias atuais. E nessa cidade vive a Helena, que é a personagem principal, e a partir de um certo momento aparecem o Stefan e o Damon. Na verdade, o Stefan e o Damon são vampiros e eles já viveram em Mystic Falls há muitos anos atrás, mas claro, eles precisam sempre mudar para as pessoas não perceberem que eles não envelhecem e que tem alguma coisa errada nisso. Então eles sempre estão em um lugar diferente, mas enquanto a Helena é adolescente, eles aparecem lá. A Helena, ela acabou de perder os pais e ela tem um irmão, que é o Jeremy, que ele só faz merda, esse garoto. Eu não sei como que consegue, mas é assim. Então, como eles dois moravam só com os pais, a tia deles voltou pra cidade e ficou morando então os 3. A tia, Jenna, a Helena e o irmão Jeremy. Como vocês já devem saber, além de toda a aventura, da ação e das histórias de vampiro, a série também fala bastante sobre o romance da Helena com os 2 irmãos. E eu não sei qual vocês preferem, mas eu prefiro o Damon. Me desculpe, mas pra mim o Stefan é pior. Sei lá, não... Eu até gosto dele, mas o Damon salva, né, gente? Atualmente a série tá na 6ª temporada e eu parei bem no começo da 6ª temporada. Então eu tenho que voltar, assim, a pegar o ritmo com essa série, porque eu tô assistindo muitas outras 2 que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu gosto muito dessa série. A minha dica pra quem quer começar a assistir é ignorar a primeira temporada, porque tem muita viagem. Quando você começa a assistir, você tem aquele ar assim meio Crepúsculo, sabe? Eu gosto de Crepúsculo, não me levem a mal. Mas eu tô dizendo assim que é uma coisa meio romance vampiro adolescente. Aí é uma coisa meio esquisita, mas depois ela vai ficando bem melhor. Muitos erros que eles cometeram na primeira temporada depois somem, então fica uma coisa bem melhor, vai por mim. E eu não sei se o Carlinhos vai gostar que eu fale isso aqui, mas ele começou a assistir comigo e ele gosta bastante também dessa série. Então, eu acho que os meninos também podem gostar. Uma coisa legal sobre o TVD é que muitas vezes você se apaixona por um personagem, se apega fortemente a ele e ele vai lá e morre. E muitos personagens morrem, mas muitos deles depois voltam por algum motivo ou outro. Então, sempre resta uma esperança. Então, se aquele seu personagem favorito morrer, calma, que ele pode realmente ter morrido e não voltar nunca mais, mas ele também pode voltar e tudo ser feliz novamente. A segunda série que eu vim falar com vocês é também a segunda que eu comecei a assistir, portanto estou fazendo na ordem de que eu comecei a assistir, sem perceber, mas vamos lá. Então, a série que eu vim falar agora é The Walking Dead. Muita gente também já conhece, não é uma série nova, mas eu comecei a assistir só no final do ano passado e eu nunca achei que eu fosse gostar, porque, sei lá, eu sempre gostei de zumbis, mas eu não via nada demais nessa série, porque sempre que eu pegava pra ver episódios isolados, assim, passando na TV, ou que alguém falava sobre ela, eu via cenas fracas e eu nunca senti interesse por ela. Depois que eu comecei a assistir, eu viciei e agora eu tô ferrada porque eu não tenho mais vida. Bom, como vocês já sabem, é uma série de zumbis. Então, zumbis
meio que dominaram a Terra. Tem alguns humanos, assim, ainda que sobrevivem, mas é muito difícil sobreviver nessa Terra porque você não pode ir a certos lugares porque os zumbis te atacam, então você tem que matar zumbis com um golpe no cérebro. E é perigoso, né? Porque se eles te morderem... O Rick, que é o personagem principal, ele... Não posso falar spoiler, né? Mas ele vive atualmente com um filho e mais uma filha e mais um pessoal que ele foi encontrando ao longo das temporadas. Agora eu tô na 5ª temporada, que é a última que tá sendo rodada, se eu não me engano. E eu tô no finalzinho dessa última e eu vou ter que esperar por episódios novos e isso não é muito legal, mas essa é a vida, infelizmente. Esse é o lado ruim das séries, principalmente quando você pega uma série que ainda tá sendo produzida. O personagem principal, como eu disse, é o Rick, mas ele não é o meu favorito. O meu favorito é o Daryl, eu gosto muito dele. O Daryl é um personagem, assim, muito forte, mas ele não é o principal e, sim, deve ter gente que nem liga muito pra ele, mas eu acho ele muito legal. Essa série, ela começou em 2010 e ela foi também inspirada em quadrinhos que levam o mesmo nome, The Walking Dead. Eu também recomendo bastante, acho que é uma série muito legal, só que você tem que ter um estômago mais forte, porque às vezes tem algumas cenas meio esquisitas, assim, de zumbis cortados pela metade com os órgãos saindo, ou então aquela pele deles, sei lá, dissolvendo, não é dissolvendo, mas tipo, sabe, meio esquisita. E também tem muita morte, então você tem que estar preparado porque é tiro, porrada e bomba. Então toda hora tem luta, toda hora tem briga, nego cortando cabeça pra um lado, nego atirando no cérebro do outro. Então, se você gosta de bastante ação, aliás, essa série tem pouco diálogo, eu acho, mas tem bastante ação. Eu não gosto muito de filmes e séries de ação, mas essa é muito legal. E outra coisa, não precisa ficar com medo. Eu já vi muitas meninas, principalmente, falando que tem medo e tudo mais. Eu nunca senti medo e, sei lá, eu acho que não precisa mesmo, porque são só zumbis. A última série que eu vim falar pra vocês se chama Breaking Bad. Também, mais uma vez, novamente, estamos aqui para falar que é uma série velha. Não é uma série que está sendo produzida agora, e isso em certa parte é bom, porque você pode começar a ver e ver tudo até o final, não ter mais vida, não dormir, não comer, não tomar banho, não fazer nada. Fica lá só assistindo a série até ela acabar, quando acabar, acabou. Não precisa ficar sofrendo esperando o episódio novo. Essa série começou em 2008 e ela terminou em 2003, teve 5 temporadas só, e atualmente eu tô no finalzinho da 3ª temporada, e eu tô amando demais. É outra série que, nossa, eu achei que ia ser tosca demais, porque eu sempre via aquele velho lá, assim, na capa, e eu falava, pô, por que eu vou ver uma série dessa, né? E, tipo, depois que o sobrinho da Gabi me indicou ela, eu assisti 2 episódios, acho que com ele, e eu me apaixonei, porque a série é muito boa, e das 3, eu acho que é a que eu tô mais viciada no momento. Essa série, ela conta a história do Walter, que é um professor de química, é um professor que tá completando 50 anos, e ele descobre que tem um câncer bem avançado já, e aí ele fala, ferrou, o que eu vou fazer agora pra manter meu filho, que ele tem um filho deficiente, um filho adolescente assim, deficiente. Ele tem uma esposa que está prenha, que tá grávida, e ele fala, eu sou um professor, não tenho dinheiro pra nada, e ainda tô doente, vou ter que pagar essa porcaria desse tratamento e não vou deixar nada pra minha família. Mas ele tem um cunhado que é um agente do departamento lá antidrogas, e numa dessas batidas, assim, ele começa a ver, através do cunhado dele, que essa parada de droga pode realmente dar bastante dinheiro. Então ele acaba reencontrando um ex-aluno dele que tá envolvido nisso, que é o Jesse, que é o meu personagem favorito. O Jesse, cara, o Jesse, ele rouba a cena. Ele é um cara muito louco, drogado, que vende drogas e tudo mais, e ele é muito engraçado, e ele é o meu favoritinho. Enfim, voltando. E aí ele encontra o Jesse, e eles começam a produzir metanfetamina, só que como o Walter é um químico muito experiente, ele consegue fazer a parada assim da mais pura que tem, todo mundo começa a ficar louco atrás disso e tudo mais. Só que vocês imaginam a loucura que isso dá, porque o parente dele, o cunhado dele, bem próximo, é um agente antidrogas e começa a ficar tudo muito próximo dele, e ele tá fazendo isso tudo meio não, né, totalmente ilegal. E a gente sabe que o mundo das drogas, tanto na ficção quanto na realidade, não é mole, então muita coisa ruim acontece, mas também muita coisa boa, e assim vai se desenrolando a série. É uma série muito boa, tem bastante, assim, é bem equilibrado em relação a diálogos e ação e tudo mais,
e ela é uma série engraçada, é uma série dramática, é uma série de ação, então você consegue encontrar um pouquinho de cada coisa aí. Então, pessoal, essas são as 3 séries que eu tô assistindo agora no momento, que eu tô gostando bastante, e eu indico todas elas pra vocês porque eu tô gostando bastante, então talvez vocês também possam gostar. Se vocês querem saber mais alguma coisa sobre cada uma dessas séries, ou a minha opinião, ou algum resumo sobre algum personagem, alguma coisa assim, vocês podem comentar aqui embaixo nos comentários. E se vocês quiserem perguntar mais qualquer coisa, também pode falar aqui nos comentários. E por hoje é só isso tudo. Um beijo e tchau!